Olá, bom dia, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. O BNC Amazonas abre esta transmissão nesta terça-feira, dia 20 de outubro, para entrevistar o deputado federal pelo Amazonas, Marcelo Ramos. Hoje eu vou pedir para a nossa produção colocar no ar o deputado que está em Brasília neste momento e vai nos conceder direto da capital federal do país, essa entrevista para o BNC Amazonas. Deputado Marcelo Ramos, seja muito bem-vindo ao BNC. Muito obrigado, bom dia Israel, uma alegria falar com você e com todo o povo do Amazonas. Obrigado, deputado. Nós temos muitos assuntos para conversar com o deputado federal Marcelo Ramos. Vamos falar da PEC da segunda instância, da qual ele é o presidente da comissão. Vamos falar de eleição municipal, falar de combate ao Covid-19. O Marcelo foi o parlamentar federal que mais destinou recursos para a saúde do Amazonas neste período. E falar também sobre a eleição para a presidência da Câmara dos Deputados. Eu convido você que está nos assistindo a participar desta entrevista, deixando o seu comentário, a sua pergunta também para o deputado federal Marcelo Ramos. A gente vai começar agora essa entrevista. Marcelo, eu estou vendo que o senhor já está aí na cadeira de presidente da Câmara, né? Só está no plenário da Câmara aí em Brasília, né? Eu estou no plenário da Câmara, mas não é na cadeira de presidente, não. É na cadeira do secretário aqui. Ah, do secretário. Não está tendo sessão e foi o melhor lugar que eu encontrei para ter um apoio para o celular. Mas estou aqui sentado à mesa. Mas está na mesa diretora, diretiva, né? Sim, sim. Tá certo. Eu quero começar então por esse assunto. Isso pode se configurar em 2021 até um momento histórico para o Amazonas, porque o senhor já anunciou que vai concorrer aí à presidência da Câmara dos Deputados. O atual presidente, Rodrigo Maia, já disse que não vem para a reeleição. E eu queria saber como é que estão as movimentações neste sentido. A eleição acontece em fevereiro de 2021. Como é que está o status dessa eleição, deputado? Bem, primeiro, Jair, eu fico muito honrado. Eu sou um deputado de uma bancada de 8, entre 513. Para vocês terem uma ideia, São Paulo tem 70 deputados federais. Sou um deputado de primeiro mandato e ter o reconhecimento de um número grande de colegas que me possibilitam cogitar ser candidato a presidente da Câmara dos Deputados é algo que muito me orgulha. Não é uma construção simples, nós estamos falando de uma posição que cuida de toda a pauta legislativa do país e que é a terceira na hierarquia sucessória da República. Na ausência do presidente, do vice-presidente, o presidente da Câmara é o presidente do país. Então, óbvio que é um posto que tem em torno de si muitos interesses e a ação de forças muito poderosas. Mas eu, um cara simples, dedicado ao mandato, que tenho procurado servir ao país e ao Amazonas com diálogo, com tolerância, com respeito às diferenças que compõem esta casa, fico muito feliz de poder ter a confiança, como eu disse, de muitos colegas. A eleição é só em fevereiro do ano que vem, nós vamos daqui até lá seguir conversando com partidos, com lideranças e com o conjunto dos deputados. Essa desmobilização por conta do Covid, ela é muito ruim para mim, porque enquanto os caciques constroem as suas candidaturas, conversando com presidentes de partidos, com líderes partidários, eu construo no dia a dia com os colegas, ajudando do ponto de vista legislativo, ouvindo, sendo tolerante nas comissões que eu presido e respeitoso com todos. Mas é um movimento que cresce a cada dia e seria muito orgulho para o povo do Amazonas, pela primeira vez, ter um filho seu sentado na presidência da Câmara dos Deputados. Vamos seguir construindo isso. Todos os dias tenho conversado com lideranças, tenho conversado com o meu partido. Ontem estive com o presidente Rodrigo Maia, agora vou com o presidente do meu partido. Semana passada vim a Brasília para conversar com o deputado Arthur Lira, que também é pré-candidato a presidente e é o líder do maior bloco aqui da casa. Então, estamos o tempo inteiro conversando, porque é com diálogo que nós vamos poder construir essa candidatura. Durante muito tempo, houve uma tradição das candidaturas para a Câmara serem construídas
com base no oferecimento de cargos, de recursos orçamentários, e eu acho que a gente inaugura um novo modelo, mas com o oferecimento de uma Câmara republicana, democrática, de diálogo, que ajuda o Executivo a governar, não atrapalha as pautas do Executivo, mas é firme quando há qualquer tentativa de subjugar o Parlamento pelo Poder Executivo ou pelo Poder Judiciário. É isso que nós estamos tentando construir e eu espero sinceramente que o resultado disso seja positivo ao final. O portal UOL, em janeiro deste ano, colocou o senhor como o homem de confiança do atual presidente Rodrigo Maia. A matéria, inclusive, mostrava que o senhor tinha um apoio do Centrão na época, era um crítico do presidente Bolsonaro, sem, contudo, impor dificuldades ao Planalto. Quando presidiu aí, por exemplo, a comissão da reforma da Previdência no ano passado. E a minha pergunta é a seguinte: diante desse quadro, até dessa sua proximidade com o presidente da Câmara, é possível que o senhor possa ser o candidato do Maia nesta eleição? Vocês já conversaram sobre isso? Olha, o presidente Rodrigo Maia, acho que corretamente espera a hora certa para tomar a decisão sobre a sua sucessão, e eu diria que sou um dos nomes que ele cogita como possibilidade, pela força que tenho dentro da casa, pela quantidade de votos que carrego comigo, por ser membro e primeiro vice-líder do terceiro maior partido da casa em número de deputados, por ser uma pessoa muito próxima dele e por ter respondido a todas as responsabilidades que a mim foram entregues. A reforma da Previdência foi aquela que foi mais visível, mas também atuei de uma forma muito efetiva na questão do regime especial temporário do Minha Casa Minha Vida, no projeto de lei dos grandes precatórios, e que acabou resolvendo a questão do Fundef, da garantia de recursos para pagamento de professores no Fundef, e agora na PEC da segunda instância. Todas as vezes que o governo me pediu para ajudar no encaminhamento de alguma proposta, eu o fiz, e isso me possibilita aqui dentro da casa circular com o respeito de deputados do PSL, com o respeito do governo, apesar de em muitos momentos eu ser crítico das posturas do presidente da República, e ao mesmo tempo com o respeito da oposição. Acho que isso é uma postura nova que engrandece o parlamento, porque o parlamento é a casa do diálogo. Quanto a ser o candidato do presidente Rodrigo Maia, acho que nós temos que esperar um pouco, porque ele ainda não tomou essa decisão. Mas eu não tenho dúvida, até por ter conversado com ele ontem, de que sou um dos nomes que ele cogita como possibilidade para suceder. Entendi. O senhor falou aí das articulações, eu tinha até uma pergunta, o senhor até respondeu, que é como funciona essa experiência das articulações para tentar chegar à presidência da Câmara. Porque o senhor já foi candidato a prefeito, o senhor já foi candidato a vice-governador, é uma eleição diferente, são articulações diferentes, porque o senhor está lidando já com parlamentares eleitos, né? O senhor já falou que não vai ter barganha aí, troca de cargos, vai ser uma eleição de fato com vistas republicana. Então, eu queria saber, enfim, dentro dessa questão, o senhor falou também sobre a quantidade de votos, né? O senhor falou que você já tem uma quantidade de votos interessante. O senhor pode adiantar quantos votos são? Não, eu diria que hoje, pelo levantamento que a gente fez, junto com alguns deputados que estão mais próximos de mim e constroem isso junto comigo, nós temos, na nossa conta, deu 113 votos. Eu coloco ali um desconto de 20% a 30%, porque quando os partidos entrarem, com o governo entrar, eu diria que hoje nós temos por volta de 80 votos. Para ir ao segundo turno, precisamos construir por volta de 150 votos, e para ganhar a eleição, se ela for ao segundo turno, ganha quem tiver 257 votos, 50% mais um. Entendi. Então essa articulação ela vai continuar sendo feita, a eleição é dia 1º de fevereiro, é isso? Na primeira sessão de fevereiro, salvo engano, é dia 1º. De fevereiro. Ok, tá certo. Que é uma eleição atípica, né? Porque considerando que janeiro é recesso, você tem um mês inteiro sem contato dos deputados e no dia que volta faz a eleição. Uma coisa é fazer isso na Assembleia, que são 24 deputados, ou na Câmara, que são 40. Aqui são 513. É um eleitorado significativo que só se encontra no dia da votação, depois de um mês de afastamento. Então, o mês de janeiro vai ser um mês de precisar
viajar pelo Brasil, reunindo as bancadas, conversando com os deputados, apresentando as nossas propostas e angariando apoio para esse objetivo. Ok. Vamos tratar de outro assunto aqui. O senhor é presidente da comissão especial que analisa aí a PEC da segunda instância. Os trabalhos estão parados por conta da pandemia, mas o senhor defende que o colegiado retome o trabalho o quanto antes. O que o senhor acha que dá para fazer em pouco mais de 2 meses? É possível aprovar essa PEC da prisão em segunda instância? O que a população pode esperar disso? Primeiro, Jair, eu quero dizer que não há mais justificativa para o não funcionamento das comissões da Câmara dos Deputados, tanto das comissões especiais como das comissões permanentes. Eu acabei de vir, eu estava acompanhando, antes de iniciar nossa entrevista, a reunião da CAI, da Comissão de Assuntos Econômicos, que é presidida pelo nosso senador Omar Aziz, que tem como vice-presidente também o nosso senador Plínio Valério, e a comissão estava funcionando normalmente, fazendo a sabatina do ministro Jorge Oliveira, indicado para o TCU, com vários senadores participando e sem nenhum problema. Eu brinco que eu digo que aqui em Brasília os bares estão abertos e as comissões da Câmara não podem funcionar. Então eu defendo não só que a comissão da PEC da segunda instância retome os trabalhos, mas que todas as comissões retomem os seus trabalhos para que a gente possa dar alguma normalidade à casa e fazer tramitar projetos que são fundamentais para o país, como a PEC da segunda instância, como a PEC do Pacto Federativo, como a PEC emergencial, como alguma reestruturação do programa Bolsa Família para garantir um programa de renda mínima no ano que vem, quando acabar o auxílio emergencial. Então, eu quero crer, tive ontem com o presidente Rodrigo para tratar disso, vou daqui a pouco, assim que acabar essa entrevista, vou novamente na residência oficial, junto com o deputado Alex Manente, conversar com o presidente Rodrigo Maia. Ele me sinalizou de que todas as comissões devem voltar nas próximas semanas, e eu quero crer que, reinstalando os trabalhos na próxima semana, a gente possa até aí, meados de dezembro, conseguir aprovar na comissão para que a PEC seja remetida ao plenário. Eu tenho muita confiança de que ainda esse ano a gente vai entregar ao Brasil essa proposta de emenda constitucional, que não é simplesmente a PEC da prisão em segunda instância, é muito mais do que isso. É a mudança do momento do trânsito em julgado no direito brasileiro, em que todos os processos transitarão em julgado na segunda instância. Nós teremos uma decisão de natureza penal mais rápida, mas também os processos trabalhistas, tributários, precatórios, ações familiares, possessórias, todas serão resolvidas de uma forma mais célere. Eu digo que a PEC 199 ela é uma verdadeira reforma do Poder Judiciário, que vai entregar ao país um Poder Judiciário mais célere, mais efetivo, resgatando a confiança das pessoas nas instituições, e esse é o nosso objetivo. Eu espero entregar ao país até o final do ano essa PEC aprovada. Entendi. Eu vi que o senhor deu uma entrevista, e isso tem sido muito falado, sobre a história da soltura do André do Rep, né? Isso certamente com a reforma, com a aprovação da PEC não existiria, né? Primeiro não existiria, mas eu quero fazer um registro que eu acho importante, porque eu sou daqueles que às vezes ouso ser contra-majoritário, ouso contrariar a opinião pública quando tenho certeza das minhas convicções e quando se trata de defender a Constituição. Veja só, a conduta do senador Chico Rodrigues, se for confirmado que o dinheiro tem origem ilícita, ela tem que ser duramente punida, nos limites do que determina a Constituição e a lei. Um ministro do Supremo, por decisão monocrática, suspender o mandato de um senador sem que haja prisão em flagrante de crime inafiançável, sem que haja condenação e sem que haja nem denúncia, não encontra guarida na Constituição. E por isso eu me manifestei sobre esse tema. No entanto, o senhor André do Rep já tem uma condenação de segunda instância. Se a PEC da segunda instância tivesse sido aprovada, nós não precisaríamos estar usando prisão preventiva, que é de natureza processual, como se pena fosse. Ele já estaria cumprindo a sua pena, pela qual ele já foi condenado em primeira e confirmado em segunda instância. Por isso é tão importante a PEC, até para nós pararmos de utilizar a prisão preventiva como se punição fosse. É um absurdo
que muitas vezes alguém fique preso preventivamente, que obviamente não é o caso do André do Rep, mas no Brasil 40% dos presos são presos preventivos. Muitos deles são inocentados ao final do processo. Quem devolve esses dias e às vezes até anos de privação da liberdade? Ninguém tem como devolver um dia, um minuto, uma hora de privação da liberdade e a exposição de um inocente. Então, nós não podemos olhar o processo penal sob a lógica do criminoso. Nós temos que olhar o processo penal sob a lógica da justiça, de entregar justiça à população. E entregar justiça, às vezes, é absolver. E, por isso, essas minhas ressalvas. Mas a PEC da segunda instância ela seria fundamental para evitar esse tipo de distorção da utilização por longo tempo de uma prisão que deveria ter prazo, que é a prisão preventiva. Entendi. Como é que está o clima no Senado para aprovação dessa PEC? O senhor já conversou com alguns senadores, já ouviu a opinião dos parlamentares do Amazonas lá no Senado? Quando nós decidimos a tramitação da PEC 199, e fui eu, inclusive, que fiz uma fala que unificou o colegiado de líderes, tanto da Câmara como do Senado, reunidos lá na casa do senador Davi Alcolumbre, nós decidimos segurar a tramitação de um projeto de alteração no Código de Processo Penal que tramitava no Senado para priorizar a PEC, porque a PEC era mais robusta, a PEC dava uma solução simétrica e não só de natureza penal, mas de todas as áreas do direito, e a PEC entregará ao Brasil um poder judiciário mais célere. Eu não tenho dúvida de que, aprovada na Câmara, nós teremos uma rápida tramitação no Senado. Ok. Deixa eu dar uma olhada aqui nas pessoas que estão acompanhando a nossa transmissão. Nós temos várias pessoas aqui reagindo, comentando. Maria do Carmo Cordeiro. Marcelo, você continua tendo toda a minha admiração. Político é quem sabe tirar o melhor possível do momento. Até agora não lhe vi envolvido em nenhuma ilicitude. Giovana Ruiz, vamos dar oportunidade para ele mostrar o seu trabalho. Vânia Tereza, enfim, pessoas compartilhando e reagindo aqui à nossa entrevista. Bem, hoje nós publicamos uma matéria, inclusive essa pergunta que eu vou fazer agora é sugestão até do nosso repórter da sucursal de Brasília, o Irã Alfaia. O presidente Bolsonaro publicou aí um novo decreto fixando em 8% o IPI, né, que é o Imposto sobre Produtos Industrializados dos concentrados de refrigerantes das indústrias da Zona Franca de Manaus. Essa alíquota, que vigora em 8% até 30 de novembro, passa agora a ser permanente. Como é que o senhor avalia essa decisão do presidente Bolsonaro e os impactos aqui na Zona Franca de Manaus? Eu quero primeiro agradecer as mensagens. Eu, na minha vida pública, Israel, que iniciou com o primeiro mandato de vereador lá em 2007, eu já acertei e errei nas minhas decisões, mas eu tenho muito cuidado dos meus princípios. Eu tenho mais de 10 anos de vida pública, já fui vereador, já fui deputado, já fui secretário, já fui ordenador de despesa, fui candidato em várias eleições e tenho orgulho de dizer que não respondo nenhum processo, que tenho todas as minhas contas por onde passei. Oi, caiu? Não, voltou já. Que tenho todas as minhas contas por onde passei aprovadas por unanimidade, sem ressalvas, e isso é motivo de orgulho para mim, mesmo sabendo que isso é mais do que obrigação de qualquer homem público. No que diz respeito à decisão do presidente Bolsonaro, ela tem que ser saudada, aplaudida pela nossa bancada, por todo o povo do Amazonas, porque ela dá estabilidade para esse polo que é tão importante para a Zona Franca de Manaus. Ele não gera tanto emprego direto, mas ele gera muitos empregos indiretos, como, por exemplo, na Jaioro, na plantação de cana lá em Figueiredo, como, por exemplo, na colheita de Guaraná lá em Maués, mas, ao mesmo tempo, ele é muito simbólico, porque são grandes multinacionais, e se grandes marcas multinacionais saírem da Zona Franca de Manaus, isso passa uma mensagem muito ruim para o exterior. Então, a decisão do presidente da República é uma decisão coerente com o discurso dele, precisa ser saudada por nós.
que protege a Zona Franca, que dá segurança jurídica para esse setor. Mas nós precisamos cumprir o passo seguinte. E o passo seguinte é garantir que a Receita Federal reconheça os créditos gerados pelo setor de concentrados na Zona Franca de Manaus. Isso ainda é um problema para nós. Há um esforço aqui da bancada de estabelecer uma mediação com a Receita Federal para que as empresas não tenham que justificar para as suas matrizes como é que a lei diz uma coisa, o Supremo confirma o que a lei diz e ainda assim a Receita Federal autua as empresas por não reconhecer esses créditos. Mas o principal, nesse momento, é saudar, porque a decisão do presidente de definir a alíquota de 8%, que é uma alíquota limite, essa alíquota já foi de 30%, mas a alíquota de 8%, o próprio setor de concentrados diz que ela é sustentável, ela mantém essa indústria aí na Zona Franca de Manaus, e ele, a não estabelecer um prazo, ele dá segurança jurídica para as empresas. Ok. Queria tratar também sobre as eleições municipais. Como é que o senhor está acompanhando o pleito aqui em Manaus, deputado? Olha, eu estou um pouco distante se comparado com a última eleição, com a de 2016, né, que eu estava completamente envolvido, porque fui candidato, passei ao segundo turno, tenho o orgulho de ter tido quase 500 mil de votos do povo de Manaus e quero aqui renovar a minha saudação a cada manauara que confiou em mim em 2016. Deus entendeu que ainda não era a hora de eu assumir essa responsabilidade com a cidade de Manaus, e hoje, quando eu olho para trás, eu vejo que ele estava me preparando para viver esse momento tão bonito, tão rico, tão feliz da minha vida aqui na Câmara dos Deputados e com a certeza de que estou servindo ao Brasil e ao Amazonas. Eu, desde o início, tenho lamentado muito, Israel, a falta de um diagnóstico melhor da cidade de Manaus e que você tem um diagnóstico frágil. As propostas são frágeis para a solução e enfrentamento dos problemas. Vejo que agora, com o início da campanha, começaram a surgir propostas mais claras e eu espero que no decorrer a ser candidatos de um projeto que efetivamente enfrente os temas da cidade de Manaus, notadamente os mais graves: esporte, trânsito, saúde. A prefeitura precisa dar a sua contribuição na questão da segurança pública. A gente está tendo um pequeno probleminha com a internet lá do deputado federal Marcelo Ramos. Eu não sei se a gente consegue retomar. A gente manda um outro link para ele, segundo, ou espera retomar esse que ele já tem lá. Tá, então vamos aguardar então a gente retomar esse contato, ver se a internet dele estabiliza lá. Deixa eu mandar uma mensagem aqui pro deputado, informando a ele que a internet deu uma instabilidade. O deputado federal Marcelo Ramos está no plenário da Câmara dos Deputados lá em Brasília. Ele está na cadeira de secretário da mesa diretora. Hoje não tem sessão, então ele está lá, foi o local que ele escolheu para conversar com a gente, e a internet deu uma instabilizada. Vamos enviar um novo link, é isso? Tá, vamos enviar um novo link, deixa eu avisá-lo aqui, para ele entrar, e a gente tenta retomar essa entrevista com o deputado federal. Oi? Apareceu na tela de novo? Acho que eu voltei. Voltou, estou escutando legal e a imagem também voltou legal. Bacana, bacana. Perdoem então, aí, é o problema da nossa internet no Brasil. Pois é. Eu queria então que o senhor repetisse essa resposta, porque começou a travar justamente quando a gente perguntou, quando eu perguntei sobre como o senhor estava acompanhando o pleito em Manaus, a disputa pela Prefeitura de Manaus.
Eu dizia que não estou tão envolvido quanto em 2016, na eleição em que eu fui candidato, passei ao segundo turno, tive a honra de receber o voto de quase 500.000 de manauaras. Quero agradecer a cada manauara que saiu de casa há 4 anos atrás para me escolher como seu candidato, mas Deus entendeu que ainda não era a hora de eu assumir essa responsabilidade, e hoje eu olho para trás e vejo que ele estava me preparando para viver esse momento tão rico, tão bonito, tão produtivo da minha vida aqui na Câmara dos Deputados, servindo ao Brasil e ao Amazonas com muito orgulho. Eu, no início do processo eleitoral, Israel, critiquei muito que todos os candidatos eram candidatos das suas vaidades, que ninguém se preocupou em, antes da eleição, fazer um diagnóstico dos problemas da cidade de Manaus e apontar soluções efetivas que pudessem melhorar a vida do povo. Acompanhando o programa eleitoral, eu vejo que passos foram dados, que os candidatos começam a apresentar soluções, sugestões para os problemas da cidade. Mas ainda sinto necessidade de ver uma construção mais estruturada de enfrentamento dos mais graves problemas da nossa cidade, que, na minha opinião, são transporte e trânsito. Nós precisamos de uma solução estruturante, investimento em infraestrutura, investimento em tecnologia, para que a gente possa oferecer um transporte coletivo melhor para a população e, consequentemente, com um transporte coletivo melhor, a gente vai ter o reflexo num trânsito melhor. Também precisamos de um diagnóstico melhor e de um enfrentamento melhor para tentar alcançar pelo menos 90% de cobertura da estrutura de atenção básica da saúde e do programa de saúde da família na cidade de Manaus, porque a saúde ainda é um problema grave para a nossa população. Mudar a estratégia de saúde da família e voltar à visita domiciliar dos médicos é algo fundamental, muda a qualidade da saúde pública, ter garantia de acesso aos medicamentos básicos, principalmente para aqueles doentes crônicos, para os hipertensos, para os diabéticos, diagnosticar que em algumas casas a principal doença é a fome e, portanto, o principal remédio é oferecer o alimento para que essa família possa viver com o mínimo de dignidade. Citaria como terceiro problema a questão da segurança pública, que não é responsabilidade prioritária da Prefeitura, mas que a Prefeitura precisa contribuir, equipando melhor a Guarda Municipal, armando a Guarda Municipal, colocando a Guarda Municipal dentro de terminais de ônibus, dentro das linhas de ônibus que tem mais ocorrência de assaltos, colocando a Guarda Municipal para cuidar de praças, quadras, de espaços coletivos da população. E o quarto item e final seria a questão do saneamento básico. Manaus ainda tem uma cobertura muito baixa de saneamento básico, e saneamento básico é vida, saneamento básico é economia na saúde, saneamento básico é dignidade para as pessoas mais humildes. Então, eu quero crer que nessa reta final da campanha, os candidatos apresentarão soluções mais efetivas e um diagnóstico mais preciso dos principais problemas da cidade. O seu partido tem um candidato, o ex-deputado federal Alfredo Nascimento é candidato a prefeito aqui em Manaus. Até o momento, de acordo com as pesquisas eleitorais, ele ainda não está naquele chamado primeiro pelotão, né? Figura ali até com 6% das intenções de voto. Na sua experiência, faltando 25 dias aí para o primeiro turno, o senhor enxerga uma possibilidade de crescimento aí do candidato do PL? Olha, o Alfredo é o meu candidato, tem o meu apoio, terá o meu voto. Eu tenho certeza que o Alfredo, ele... Opa! Oi! Agora, vamos Voltei. lá. Voltou. O Alfredo é o meu candidato, Oi, voltou? Voltou. Perdoe-me. O Alfredo é o meu candidato. Na minha opinião, ele é alguém que une a experiência e o vigor necessário para enfrentar o desafio de uma prefeitura de uma cidade de 2 milhões de habitantes. Acho que nós estamos chegando num momento em que a população decide e consolida o seu voto, e quero crer que o Alfredo efetivamente tem chances de passar ao segundo turno. Eu ajudarei no que puder, inclusive com o meu voto.
Ok, nós estamos caminhando para o final da nossa entrevista, mas eu queria ainda abordar pelo menos dois assuntos. O primeiro é essa pandemia, né, que tanto angustia a todos nós, a gente não consegue enxergar o final ainda desse momento. O senhor foi o deputado federal que mais destinou recursos para combater aí o Covid no Amazonas. Foram mais de 100 milhões de reais em emendas parlamentar. Mobilizou inclusive a iniciativa privada para doações de EPIs, de álcool em gel, para a população carente do interior e da capital. Como é que o senhor avalia a aplicação dos recursos, tanto em Manaus quanto no interior, do combate à pandemia do coronavírus? Bem, primeiro, todos sabem que eu não apoiei o governador Wilson Lima, fui oposição a ele no início do mandato, não apoiei o prefeito Arthur, até por uma questão óbvia, porque fui candidato contra ele, fui oposição durante a gestão dele, mas quando iniciou a pandemia, quando Manaus e o Amazonas começaram a sofrer as consequências dramáticas dessa pandemia, a primeira coisa que eu fiz foi ligar ao governador Wilson Lima, ligar ao prefeito Arthur Neto e dizer: olha, nossas diferenças estão em quarentena, nós vamos agora nos dar as mãos para diminuir o sofrimento do povo da cidade de Manaus. Destinei 500 mil reais de contribuição para a Secretaria Municipal de Saúde, para a Secretaria Estadual de Saúde não fiz emendas, porque o orçamento da Secretaria Estadual de Saúde ele é muito robusto, mas destinei mais de 100 milhões de reais para os municípios do interior do estado. 14 milhões de reais para Manacapuru, 20 milhões de reais para Parintins, 7 milhões de reais para Humaitá, 2 milhões de reais para o Careiro da Vaz e para o Careiro Castanho, só para ficar nesses exemplos, num esforço grande de ajudar o estado do Amazonas a enfrentar essa pandemia, de salvar vidas. Esses recursos garantiram o pagamento do salário dos servidores, a reforma de UBS, a compra de medicamentos, e eu fico muito feliz de, num momento dramático da vida do nosso povo, ter tido a chance de colaborar. Quando a pandemia apertou, todo mundo foi para os seus estados e eu vim para Brasília, porque percebi que eu estando aqui seria mais fácil de mobilizar e de garantir a liberação desses recursos, e vou terminar esse ano como o deputado que mais liberou recursos para o estado do Amazonas e espero sempre poder, com o meu trabalho, contribuir com a vida da nossa gente. Deputado, neste seu primeiro mandato de 1 ano e meio como parlamentar federal, o senhor tem zero faltas, tem zero falta nas sessões, é um candidato ficha limpa, recebeu pela segunda vez aí o prêmio Congresso em Foco, está entre as cabeças do Congresso. A pergunta é, dos seus melhores sonhos, o senhor imaginaria todas essas conquistas em tão pouco tempo de mandato? Israel, deixa eu te confidenciar uma coisa aqui a você e a todos que nos ouvem. Eu nunca quis ser deputado federal. Todas as vezes que eu falava da minha trajetória de vida pública, eu dizia que era algo que eu não queria de jeito nenhum, porque ia me distanciar de Manaus. O que você vai conseguir ser no meio de 513? Tem bancadas com 70 deputados, tem deputados aqui com 7, 8 mandatos, e eu nunca planejei isso para a minha vida. Mas Deus quis e o povo do Amazonas quis que eu exercesse esse mandato, e preciso te confessar que eu planejei muito para que as coisas darem certo. Trabalhei muito para as coisas darem certo, mas efetivamente elas foram muito além das minhas expectativas. Eu já presidi a comissão mais importante do país na última década, que foi a Comissão da Reforma da Previdência, que eu chamei de o Plano Real da nossa geração. Todos os anos e todos os prêmios de cabeças do Congresso, de destaques parlamentares, de parlamentares mais influentes, em todos eles eu entrei, sou primeiro vice-líder do terceiro maior partido da Câmara, sou vice-líder do maior bloco da Câmara dos Deputados, mas quero dividir isso primeiro com o povo do Amazonas, sem o qual eu não teria tido a chance de viver essa experiência. E quero dividir também com meus colegas de bancada. Tudo isso acontece porque nós temos uma bancada dedicada, unida e convicta de servir aos interesses do povo do Amazonas. Então, divido tudo que aconteceu comigo
aqui nesse 1 ano e meio, com o nosso decano, o deputado Átila Lins, com o deputado Silas Câmara, com o deputado José Ricardo, com o deputado Capitão Alberto Neto, com o deputado Bosco Saraiva, com o deputado Sidney Leite, com o deputado Pablo, com o senador Omar, que tem me ajudado muito no Senado, tem sido muito solidário, tem feito com que as coisas que eu aprove aqui na Câmara andem com rapidez no Senado, com o senador Eduardo, com o senador Plínio Valério. É um esforço coletivo que talvez tenha em mim a maior expressão de visibilidade, mas não tenham dúvidas, toda a bancada do Amazonas tem se dedicado muito a servir a nossa gente. Então é um momento de muita realização pessoal, de muita alegria de poder servir ao Brasil e ao Amazonas. Eu planejei muito para que isso acontecesse, mas no melhor dos meus planejamentos, as coisas não aconteceriam tão rápido e com tanta intensidade como elas aconteceram. Deputado Marcelo Ramos, eu quero agradecê-lo por tirar esse tempo aí na sua agenda. Eu sei que é bem lotada para atender ao BNC Amazonas e quero deixar esses momentos aí para a sua mensagem final. Eu quero primeiro agradecer, Jael, você, o Neuto, toda a equipe do BNC, que tem prestado um relevante serviço de informação ao povo do Amazonas, renovar meu compromisso com a nossa gente de humildemente seguir trabalhando. Eu sou aquele cara que um dia você vê no Jornal Nacional, mas no outro dia você encontra correndo na rua, ou jogando um futebol, ou comprando um sanduíche numa lanchonete com a minha família. Então eu procuro ser um cara simples, procuro não me deslumbrar com todo esse destaque que ganhou o meu mandato, mas pelo contrário, deslocar todo esse destaque, toda essa influência para devolver na forma de melhorias e de conquistas para o povo do Amazonas. E por fim, o meu mais absoluto sentimento de gratidão a Deus e ao povo do Amazonas, sem os quais eu não estaria vivendo esse momento tão bonito da minha vida. Deputado Marcelo Ramos, direto de Brasília, direto do plenário da Câmara Federal, muito obrigado mais uma vez pela sua entrevista aqui ao BNC Amazonas. Obrigado a você que nos acompanhou nesta transmissão e deixou seu comentário, a sua reação, o seu compartilhamento. Mais informações sobre a política, sobre as eleições municipais, sobre os bastidores do poder, você tem no bncamazonas.com.br. Continue acessando, compartilhando e deixando sempre o seu comentário nas nossas postagens. Eles são sempre muito bem-vindos. Obrigado a todos. BNC, o site de política do Amazonas.